Olá pessoal, estou aqui com esses dois dinossauros do mundo vintage do som profissional, nacional, né, dos anos 80, dos anos 90. E aí estava aqui fazendo uma limpeza neles, eles acabaram entrando aqui num conjunto que eu adquiri. Vou falar sobre eles nesse vídeo, mas estava aqui fazendo uma limpeza e analisando. Poxa, tudo que a gente faz acaba virando vídeo, né? E aí muita gente critica, fala, pô, mas você fica fazendo muito vídeo, muito vídeo, muito vídeo. E aí às vezes a gente faz algumas coisas que acaba não compensando filmar e tudo mais. E aí tava limpando eles aqui e relembrando de muitas coisas, porque isso aqui traz muitas memórias do passado e tudo mais. E aí fiquei pensando, poxa, mas o vídeo, na verdade, às vezes não é só para monetização ou para, sei lá, para crescimento do canal, essas coisas, mas o vídeo também é interessante para troca de experiência. E aí eu tava, com certeza eu vivi isso aqui, e aí tava pensando, lembrando de muitas histórias e tudo mais, e resolvi filmar isso aqui. E aí, pensando, analisando, fazer talvez uma nova série, tipo Senta que lá vem história. O pessoal fala que nos vídeos aí eu falo demais, mas como eu disse, a troca de experiência às vezes no canal é bem interessante, bem bacana mesmo. E claro, eu gostaria mesmo era de fazer a minha experiência, fazer de outra experiência. Inclusive tem um amigo meu aqui de Curitiba, que eu estava dando uma olhada no canal dele, ele também vai na casa das pessoas, mostra lá o som, mostra a história, e isso é muito interessante, até pensando em conversar com ele para a gente fazer alguma coisa também. E aí, pensando aqui no vídeo, que poderia filmar isso aqui que eu estou fazendo, pensei aí no nome, no título do vídeo de Senta que lá vem história, né? Para quem sabe, Senta que lá vem história fez parte de muita gente aí que voltava do colégio e assistia televisão no canal 9, né? Então, Senta que lá vem história seria um título, né? Ou um título para uma série bem interessante. Então é isso aí. Se você é novo nesse canal, a gente conversa só sobre esse tipo de equipamento dos anos 80, dos anos 90, dos anos 70, nacional, importado, profissional, residencial. Se você não é inscrito, inscreva-se aí no canal. Se você já é inscrito, deixa o like para ajudar. Se você não gosta de história, pode pular o vídeo, mas se você gosta de algumas histórias, quer trocar algumas experiências, assista o vídeo que eu vou contar algumas histórias aí. Não só sobre isso aqui, sobre os dinossauros aqui, mas também sobre como eu iniciei também. Como eu iniciei com o meu gosto por som antigo. Na minha época não era tão antigo, mas por som profissional, no caso que é da onde eu venho, que é do som profissional. Então, assiste o vídeo aí que vai ter muita história enquanto eu dou um trato nesses dinossauros aqui. Então é isso aí, enquanto eu dou um trato aqui neles, estou tirando um pó, porque olha só, esse aqui eu já comecei a limpar e esse aqui estava dentro da caixa. Olha só o estado dele, ó. Não sei se... olha... tá bem empoeirado, vou tentar dar uma limpada, mas eu já vou falar sobre ele. Se você quer escutar a história sobre esse equipamento, eu já falo sobre ele. Bom, muita gente aí me pergunta qual é a minha história, né? Como eu comecei, da onde eu venho, como eu comecei a gostar, como eu comecei a curtir equipamentos de som. Bom, para quem sabe aqui da minha região, para quem é aqui da minha região, para quem sempre morou aqui na minha região, eu estou falando de Curitiba, Paraná, a gente, normalmente aqui, a gente tinha muitas, hoje no Brasil se chama equipe, né? Mas antigamente a gente chamava de systems, né? Então a gente tinha aqui na minha região a Spark System, Octopus, Genesis, que mais? Parfight, Poplight, eu não vou lembrar de todas, né? SOS e todas essas empresas, no caso de sonorização, que tocavam aí nos clubes, nos sarais da vida aqui, né? A gente tem muito, aqui em Curitiba teve muito isso. Então o que a gente fazia? A gente ia nesses lugares e ficava olhando, poxa, olha o equipamento de som, olha a equipe, né? A equipe não, né? O sistema de som e tudo mais, e a gente sempre quis ter um som, então a gente sempre teve essa base. Tudo que a gente fazia, um rolo de bicicleta, era em função de pegar um alto-falante, pegar uma caixa de som, pegar um amplificador, um rolo de alguma outra coisa. Se eu quisesse ganhar alguma coisa de Natal, o que eu queria? Eu queria um amplificador, eu queria um par de caixa, eu queria um Twitter, um jogo de Twitter, uma colmeia de Twitter, né?
E aí a gente começava a tocar em festinha. Então, hoje em dia é tão banal isso, não existe mais. Mas antigamente a gente fazia as festinhas de garagem e tudo mais. E o pessoal vinha e falava assim, pô, teu som leva lá, a gente vai tocar na festinha de garagem. Então a gente tinha aquela sonorização para tocar em festinha de garagem. Iluminação era tão simples, tão básica. Um sequencial com um varal de lâmpada, né? Hoje em dia você compra cada coisa absurda aí, muito barato, é tão fácil ter, mas na época era difícil para você comprar lá uma caixa de satélite que a gente chamava, que era aquele todo coloridinho de luz. A gente tinha que ir ali numa loja e batalhar para comprar um estrobo, né? Pra gente comprar um estrobo para poder utilizar, era difícil, estrobo bem problemático e tal, era bem aquelas caixinhas pequenininhas com o controlador atrás, aí depois vieram com o controlador que se puxava num fio, então putz, era muito difícil. Hoje é tão fácil, tão banal, mas antigamente era mais difícil. E aí a gente ia, né? Ia juntando um amigo, outro amigo, mais um amigo lá, ó, quem mais gosta de som, mais um lá. E aqui na minha região tem várias, Energy, tinha Parfight, tinha várias empresas, então a gente mais ou menos se comunicava e tudo mais, quem tinha um amplificador, quem não tinha, ia montando aí. Pegava, então já que é para contar história, né? Vamos contar a história. A gente saía de madrugada para roubar madeirite de construção para fazer caixa, para fazer comeinha de Twitter. São as histórias que vão rolando, né? Mas é isso aí que acontecia assim. Então é isso aí. A minha base da sonorização, do que eu gostava de som, era isso, né? Então a gente começava a tocar festinha, tocava deck. Eu já contei a história que a gente tocava, às vezes, uma festinha com a P800. Para quem conhece, a P800 tem duas teclas de tape deck, aí você botava um tape deck, outro tape deck, não tinha mixer, não tinha condições de ter mixer na época, e aí botava um tape aqui e fazia mixagem pá, só batendo na chavinha do AP800. Coisa bem legal. Às vezes o cara tinha uma caixa lá, um amplificador de guitarra, tipo um ciclotron, daqueles mono, pegava ele, botava na caixa e pau, e era o grave, e por aí vai. Claro que depois foi surgindo, foi juntando mais gente e tudo mais. Outras pessoas se separaram, outras foram para um outro ramo, outras foram para outro lugar, mas coisas assim que às vezes você ia tocar num lugar, uma coisa interessante, você ia tocar em algum lugar e daí a pessoa falava assim para você, não, quanto que você me cobra para tocar? Aí você falava, cobrava X, né? Para levar o equipamento inteiro, né? Para levar tudo que você tinha. E daí, na verdade, a pessoa, não, pago só tanto. Ele disse, então vou levar só uma parte, não vou levar tudo. Beleza. Aí você acabava levando uma parte, chegava no salão, era um salão bacana, legal. Se ligava o teu som, você falava, pô, cara, não dá, cara, não dá. Acabava voltando para casa para pegar tudo e mesmo cobrando barato, tocava com todo o equipamento, enchia de caixa o salão, enchia de caixa os lugares e tocava. E daí acabava queimando um Twitter, queimando um Uber, você tinha mais prejuízo às vezes de tocar do que propriamente ganhava dinheiro com isso. E aí por aí vai. Teve uma outra história assim também, que uma vez fomos tocar num lugar e era uma casa de madeira, né? Chão, assoalho de madeira e tudo mais, telhado de cera, telhado com telha de cerâmica e tal. E daí, pô, vamos tocar como? Vamos levar W-horn. Pra quem sabe, W-horn é maior que uma geladeira, né? Então, enfiamos duas W-horn dentro da sala da mulher e ó, pau, né? Cara, o telhado tremia tudo. E você imagine numa sala pequena, numa casa pequena, duas W-horn tocando lá dentro. Era uma barulheira, um grave absurdo e tal. Mas a gente gostava, montava esse tipo de equipamento e gostava de montar esse tipo de equipamento assim, né? Exemplo, nunca consegui fazer com o que o pessoal faz hoje, né? Que é simplesmente colocar um subzinho, um pedestalzinho, a parte de alta, o sonzinho tá lá, às vezes no limite, se você quiser dar um gás você não consegue, e tô tocando, tá beleza. Não, eu nunca tive isso, não entendo como as pessoas que fazem isso não gostam de sonorização. Né? A gente gosta de sonorização, a gente quer o troço que você possa dar uma abusadinha, né? Então às vezes você dá uma abusada. Exemplo, tocar casamento, né? Uma vez fomos tocar um casamento e tal, um casamento normal, putz, bacana, normal, tranquilo, mas aí do outro lado, de um outro salão, no mesmo lugar, assim, tinha vários salões, tinha um outro cara tocando e tal. Cara, eu me lembro de falar assim, não, tava tocando bem baixinho e de repente dava gás. Aí eu aumentava o meu som, o cara lá aumentava mais o dele, virou uma bagunça até uma hora que chegou a dar briga até
um dia lá, nesse dia tal, por causa disso e tudo mais, mas a gente sempre tinha esse negócio por som, o gosto por som, não simplesmente ir lá tocar e ir embora, não, isso nunca acontecia, sempre você queria montar o teu equipamento, sempre ter o melhor, sempre ter o som melhor, sempre fazer a coisa melhor, sempre o melhor, né? Bom, e voltando ao assunto dos sistemas de sonorização, se eu esqueci de alguém aí, né, desculpa, mas você que é de Curitiba, deixa nos comentários aí quais são as sonorizações que você lembra da época. Então, tinha os lugares, né, então se ia lá, Sparks tocava onde? Na minha época era, sei lá, Crocodilo, Califórnia, aqui a gente tem a Sociedade Cultural Abrantes, no centro de Curitiba tinha o 19, tinha a Rui Barbosa, tinha, que mais? Tinha o Barriqueiros do AU, então eles tocavam nesses lugares, a gente ia, curtia, e daí o que acontece? É a influência, né? A influência que a gente teve. A gente tem hoje músicas, né? Principalmente o tal do Rock and Roll Project. No Brasil não é conhecido, então você vai para outros lugares, não é tão conhecido isso daí. Hoje é conhecido porque a internet ajudou a divulgar e tudo mais. Esse tipo de música foi divulgado em Curitiba. Então a gente tinha uma pessoa aqui que tinha uma loja de discos, né? Dr. Disco. Então essa pessoa, se eu não me engano, ele era coproprietário de uma das empresas de equipe de som. E aí ele trazia lá as músicas e fazia os sets dele, tocava nos bailes, no sarau. E aí a gente ia, escutava aquilo, pô, eu quero ter aquilo também. E aí ia procurar aquilo, o pessoal gravava fitinha pra gente, a gente ia lá, comprava as fitinhas e tocava nas festas. Então isso ia propagando. Não só eles propagavam isso daí, no sarau, nos bailes, mas a gente também propagava isso nas festas. Então você tocava uma festa de casa de garagem, o que você levava? Eram as músicas que você curtia no sarau. E aqui em Curitiba foi muito divulgado, então a gente propagou, né, esse estilo de música, era o Rock and Roll Project. Hoje você conhece, aí você deve conhecer, eu utilizo às vezes esse tipo de música nas minhas mixagens. Então você pegava aquilo e tocava. Então Curitiba, todo mundo conhecia aquilo lá. Tanto é que por que você acha que Curitiba é a cidade onde você tem mais fã de Nazaré? Né? Porque esse pessoal tocava Nazaré, então se ia lá no sarau, tocava Telegram, tocava várias músicas, as lentas, então isso propagou em Curitiba e todo mundo em Curitiba escutava isso, tocava nas festas, era esse estilo de música, assim como a gente tem em outros lugares do Brasil, outros estilos de música. Então aqui a gente propagava esse estilo de música e a gente tocava esse estilo de música. Então tudo que eles tocavam a gente replicava nas festas e isso ajudou a propagar isso aí que hoje o pessoal curte, que o pessoal escuta, que no caso o Brasil inteiro conhece, né? Às vezes a pessoa vem falando, pô, que música que é essa? Pô, aqui em Curitiba todo mundo sabe que música é essa. Mas alguém lá de fora, às vezes, sei lá, de São Paulo, Rio de Janeiro, não sabe que música que é. Ah, nunca ouvi. Pô, cara, aqui essa música é mais batida do que qualquer coisa. Qualquer salão, qualquer festa que você ia, a música tocava, né? E em outros lugares não, né? Isso é uma história bem bacana, isso é uma coisa bem engraçada. Então é isso aí. Para o vídeo não ficar muito longo, muitas histórias, né? Ficar falando muito aqui, vamos conversar sobre isso aqui então. Isso aqui os dinossauros estilos, né? Hoje em dia você conhece outras marcas de falantes, de Twitter e tudo mais, mas na nossa época a gente sonhava com esse tipo de alto-falante, sonhava com esse tipo de marca, né? Com essas marcas aqui. Hoje você conhece, sei lá, Oversound, Inor, que mais? Várias outras marcas que são marcas recentes, marcas que são de hoje. Mas existem marcas que você usava, gostava, sonhava em ter lá nos anos 80. E Selenium era uma das marcas, mas os profissionais da Selenium não existiam na época. Então isso aqui veio antes eu acho que isso aqui é antes até de WPU. Então WPU, se eu não me engano, 90, que seja, 90, 91, que foi lançado, não sei. Eu tenho aqui, o pessoal que assiste esse canal já sabe, eu tenho um 1502, que é um dos primeiros, e é de 92. Então deve ser dessa época. Então isso aqui acho que é antes ainda. E nessa época a gente tinha outras marcas, estilos, que mais? Gambin, além das clássicas, Bravox, Dalvox, que mais? Novik. Mas todas essas marcas não tinham a potência e a configuração disso aqui, né? Então estilos era assim, digamos, o top que você poderia ter. Você tinha um alto-falante na tua caixa, um Novik mais pesado que... Claro, depois a Novik lançou outras versões, mas se você tivesse lá um mais pesadão da Novik, se você aparecesse com um desse, você, meu Deus, é esse que eu quero, né? E não só estilos
eu lembro o que mais? A Snake, né, produzia alto-falante também bacana, mas eu não lembro muito na minha época de sonhar com Snake, mas com estilo sim. Snake, depois tinha uma marca que eu acredito que seja antes até da Snake, que é a Cobra, né? Cobra, que mais? Deixa eu lembrar, que mais? Então depois a própria Novik lançou lá os NPA, mas se você pensar o NPA é mais fraco que isso aqui, ó, porque esse aqui, se não me engano, usa bobina de 100, né? E os NPA são mais fracos que isso aqui ainda. A própria, depois teve a linha 800 também da Novik, mas isso aqui era o que a gente sonhava em ter. Então é isso aí. Deixa eu falar um pouco mais sobre esses equipamentos aqui. Então são dois woofers que vieram numa caixa, eles estavam bem sujos aí, tudo mais. Estou dando uma geral neles. Eles passaram, infelizmente, pela vida, né? Então a vida deles passou, quer dizer o quê? Esse cone já não é mais original. E aqui provavelmente eles já tiveram alguma onda, digamos, reggae de São Luís, né? Por quê? Porque o pessoal já pintou provavelmente a caixa de amarelo, já pintou a caixa de vermelho, né? Então isso aqui já passou tipo essas modas que o pessoal faz hoje, que é os Bob Esponja, as caixinhas coloridas, né? Isso tem muito lá no Maranhão. Para quem é inscrito do canal que é de Maranhão, tem bastante gente, sabe que o pessoal faz lá as vitrola que chama, né? Não sei se é vitrola, então às vezes a pessoa diz, pô, a minha vitrola tá com 2 alto-falantes queimados. Fala assim, pô, tua vitrola é Crossley, né? Não, é 2 alto-falantes de 18 da vitrola, acho que é a vitrola que chama. Então a vitrola do cara tá com 2,18 queimado, porque eles chamam lá o conjunto de som deles de vitrola. E aí tem essas coisas de ficar vermelho, amarelo, colorido. E aqui foi feito isso, eu vou tentar desfazer isso aqui, vou tentar deixar eles mais clean possível aqui. Então é isso aí, só um vídeo diferente, né? Enquanto eu trabalhava, na verdade nem consegui trabalhar, falando que eu não consigo trabalhar, mas só um vídeo diferente. E se você gosta desse vídeo de histórias, de trocar experiências, deixe no seu comentário a sua experiência, se você quer contar a sua história. E também se você gosta desse tipo de vídeo que a gente troca experiência e histórias, deixa aí no comentário que daí eu faço mais. É isso aí, valeu!